Abordagem terminológica. Infelizmente, eu não sei o que é terminologia cravado aqui para vocês, tá? Então eu vou esperar a leitura do eu vou terminar a leitura aqui. O emprego da palavra símbolo revela variações consideráveis de sentido. Olha só. Para precisar, para precisar a terminologia utilizada, é importante fazer a distinção entre a imagem simbólica e todas as outras com as quais ela é confundida com demasiada frequência. Dessas confusões resulta uma diluição do símbolo, que acaba por se degradar e se transformar em pura retórica, academicismo ou banalidade. Olha só. Se, na prática, nem sempre são claras as fronteiras entre os valores dessa imagem, esta é uma razão suplementar para assinalá-las fortemente na teoria. Exemplos aqui. Depois eu trago os meus. Depois de ler esses dois primeiros aqui, eu vou ler. O emblema é uma figura visível adotada convencionalmente para representar uma ideia, um ser físico ou moral. A bandeira é o emblema de uma pátria. A coroa de loiros. Loiros, patrícios. Patrícios. Coroa de patrícios. Loiros na época justamente eram os caras que eram os donos de latifúndio, né, os grandes burgos. O da glória. O atributo correspondente a uma realidade ou imagem, que serve de signo distintivo a uma personagem, uma coletividade, um ser moral. As asas são o atributo de uma sociedade de navegação aérea. Ui, ui, nossa, espera aí que eu vou até... Olha, coisa sentimental, gente. As asas são os atributos, são o atributo de uma sociedade de navegação aérea. A roda e uma companhia ferroviária. A massa, Hércules. Massa marreta. Né? A balança da justiça. Escolhe-se um acessório característico para designar o todo. Aquela coisa. Um cristão, a cruz. Sabe? Então, a massa, o Hércules, a roda, a companhia ferroviária. Existem signos que são evidentes daquele grupo, né? Aqui na minha gaveta, aqui não tem nada que seja específico não, mas esse exemplo aqui é meio óbvio. Sendo que eu quero só continuar. Ao significados virando pura retórica, aonde será que eu já vi isso? Uma segunda parte desse livro que eu já pensei que ele ia abordar, né? Que esse livro também ele importa. Ele comentou no início que não existe uma orientação clara, isso aqui é um estudo de caso, blá blá blá, mas aí a gente também tem que ir para outro lado, passar a página e ver que existem atribuições equivocadas. Por si só, existem atribuições equivocadas. Eu tenho a porra de uma suástica. O que eu sofri na mão de gente que interpretou errado, sabe? Isso interpretou errado e virou pura retórica. O, a cruz de Cristo também invertida. Ai, é satânico. Ai, mas cruz de Cristo. São Pedro. São Pedro é São Vitor, gente. Eu acho que é São Vitor. Mas enfim. Lembrei da cruz batendo no Yang. Caraca, bem. Enfim, gente, existem interpretações que são equivocadas, oriundas de más interpretações ou de más intenções também, tá? Não quer dizer que isso não seja uma visão, não quer dizer que não seja uma visão, mas ainda assim, o mundo erra. Existe a verdade, tá? Então, o mundo erra. São lusitanas, mas Matequida. Está a almoçar porque estão a 12 ou 13 da tarde. Igual e manivado. Esperou eu sair para ir almoçar para começar a live. Um bom dia para você, Melanie. A alegoria é uma figuração que toma com maior frequência, porque aqui é 1980, tá, gente? Então por isso que tem essa tremazinha. A forma humana, mas que por vezes toma a forma de um animal, ou de um vegetal, ou ainda
de um feito heróico, a de uma determinada situação, a de uma virtude ou a de um ser abstrato. Por exemplo, uma mulher alada é a alegoria da vitória e uma cornu... cornucópia é uma alegoria de abundância. É. Henri Corbin exprime com precisão esta diferença fundamental. A alegoria é uma operação racional que não implica passagem a um novo plano do ser, nem a uma nova profundidade de consciência. É uma figuração em um mesmo nível de consciência daquilo que já pode ser bem conhecido de uma outra maneira. Ou seja, a alegoria é dependente de um valor já antes pré-estabelecido, né? A alegoria exige que você tenha entendimento anterior daquilo que se dá, eu acho. É isso que ele quis dizer. É uma figuração, é o mesmo nível de consciência que a anterior, sabe? É uma figuração. O símbolo anuncia um outro plano de consciência, que não é a da evidência racional, é a chave de um mistério. O único meio de se dizer aquilo que não pode ser aprendido de outra forma. Ele jamais é explicado de modo definitivo. Ele deve sempre ser decifrado de novo. Olha que bonito. Do mesmo modo que uma partitura musical jamais é decifrada definitivamente e exige uma execução sempre nova. Infelizmente, esse cara não conhecia a piseira. Se ele conhecesse a piseira BR aqui, ele com certeza mudaria essa última frase, porque dá para decifrar definitivamente as a música. Quando o sol raiar, venha me encontrar. O seu futuro é que eu preciso de. Aquela música lá não dá, não. Quando o sol raiar, venha me encontrar. Sei lá o que é o que eu preciso. Essa música até ao menos tem alguma letra, né? Mas tem outras que é tenso, é tenso. Mas tirando a ironia. Exatamente isso que eu tava falando ao Master Kido? Ou era o outro rapaz? Olha, não é uma figura de linguagem ou uma figuração ter elementos judaico-cristãos. Eles estão ali para serem decifrados. Você assumir que um símbolo tão bem estabelecido é apenas uma atrelação estética, porque estética não tem sentido, além de ser estético, é o parnasianismo. Desculpa os termos, né? Mas parnasianismo era um movimento literário artístico que se dizia arte pela arte. Não necessariamente, assim, à vontade de sentido, sabe? É só arte pela arte. Não tinha um valor teleológico de se designar um sentido. Era só por ser, só por ser. Aí dizer que estética é parnasiana, que a estética é só pela estética, está errado. Pode existir por própria vontade do autor. Não, isso aqui eu coloquei porque eu quero, eu só achei legal. Eu gosto de meninas com tatuagem de negócio, eu gosto de colocar a menina com tatuagem de. Pronto, bota uma no pescoço assim, uma tatuagem cristã, eu gosto de menina com estrela de Judá. Isso não tem nada a ver com a visão dela que ela tem. Mas isso já é significado de alguma coisa, sabe? Existem sentidos que a gente pode encontrar. Não tem como a gente dizer que símbolos são iguais a figurações, porque figurações a gente já está fazendo um paralelo oriundo de uma outra interpretação. Aqui os símbolos ele falam por si só e esse falar precisa ser decifrado. Cornucópia é uma palavra que se refere ao Roger, que se remete ao Skylab, né? Enfim. Né? Pronto, começou a aulinha aqui. Começou a aulinha. Vamos lá. Figuras de linguagem. Atributo. Alegoria. Emblema. Começou a aulinha de figura de linguagem. Anotem, hein, guys? Vai cair na prova, hein? A metáfora desenvolve uma comparação entre dois seres ou duas situações, como, por exemplo, qualificar de dilúvio verbal a eloquência de um orador. Meu Deus. E um exemplo melhor não, meu querido? Bota os fãs de Chainsaw Man aí, pronto. Metáfora com os fãs de Chainsaw Man. Aí a gente assume qualquer interpretação maluca
fazendo piada com fãs de Chainsaw Man. E aí você vai fazer uma metáfora, pronto. Deu um exemplo melhor aí pra vocês. Todo mundo sabe que é metáfora, basicamente. É muito próximo da alegoria, mas a alegoria ela pode ser remetente a um grupo oxigenado ali, né? E metáfora ele é mais voltado para um valor ocasional, né? Paradigmático também, né? Se alguém aí tiver um conhecimento até mais forte sobre paradigmas, para dizer se existe uma distinção muito forte entre metáfora e paradigmação, fique à vontade. Analogia é uma relação entre seres ou noções, diferentes em suas essências, mas semelhantes sobre certo ângulo. A cólera de Deus, por exemplo, tem somente uma relação analógica com a cólera do homem. Raciocínio por analogia é a fonte de inúmeros equívocos. De novo, né? Coisa. Aí alguém me pergunta, Igor, alegoria, metáfora, analogia, geralmente não são usadas como sinônimo? São. E eu não vejo grande problema, porque ninguém é obrigado a ter uma listinha assim decorada, assim, ó, não, isso aqui é metonímia, isso aqui é catrese, isso aqui é hipérbato, isso aqui é análogo, isso aqui. Ninguém é obrigado a saber disso, né? Mas aqui ele está fazendo justamente para que esteja já pré-definido essas coisas, para ter uma boa orientação. Desculpa, gente, passei a parte. O sintoma é uma modificação nas aparências ou fundamento habituais, que pode revelar uma certa perturbação e um conflito. A síndrome é o conjunto de sintomas que caracterizam uma situação evolutiva e pressagiam um futuro mais ou menos determinado. Adorei essa parte aqui do pressagio, né? Porque é um sintoma. Quando a gente tá. O sintoma é uma palavra que a gente deveria popularizar mais, tá? Sabe por quê? Porque é o que a gente sempre faz em análise com o Alexandre Esteves lá na temporada. A gente não pode dizer que a obra vai ser ruim porque a gente não consumiu ela. Mas ela tem um sintoma. Tá pressagiando um futuro mais ou menos determinado, entendeu? A gente olha pra aquele anime de temporada e fica, meu amigo, isso aqui. Os sintomas que isso aqui tá apresentando não dá. Não dá, não dá. Olha, 98% de você ter câncer, sabe? Aparentemente vai continuar da mesma forma. Pode ser que não, pode ser que não. Mas presságio, né? Presságio, tá pressagiando isso. Então, sintoma é uma palavra boa pra essas coisas de temporada assim. Você olha, tem a capa daquele negócio e fica, nossa, que negócio ruim, cara, meu Deus! Mas você não viu. Você não pode dizer que é ruim. Mas você pode dizer que sintomaticamente ele tá parecendo que vai ser um desastre, né? Pressagia um desastre. Parábola é um relato que possui sentido próprio, destinado, porém, a sugerir, além do sentido imediato, uma lição moral, por exemplo. Parábola geralmente é justamente lição moral, né? Parábola tem sempre uma finalidade de Esopo, vamos dizer assim, semeador, né? Um literal parábola, semeador, na qual o mesmo tipo de grão cai somente sobre terrenos diferentes. Sabe aquele punchline final assim, ó? Resumo da ópera, tal, né? Parábola geralmente tenta com isso. O apólogo. Oh, desculpa, agora eu realmente não sei, gente. Vou conhecer essa aí com vocês. O apólogo é uma fábula didática. Parábola também não é? Uma ficção moralistas. Ah, então quando eu falo fábula de Esopo, eu sempre uso. Olha só, gente, tô aprendendo com vocês, hein? Eu sempre uso fábula, né? Ah, uma fábula de Esopo, uma fábula voltada para formação. É apólogo. Olha só, isso eu já falava muitas vezes, mas não sabia que tinha um termo mais designado, né? O apólogo é uma fábula didática, uma ficção moralista destinada, por meio de uma situação imaginária, a transmitir certos ensinamentos. Isso é comum pra cacete no budismo também, tá? O budismo tá cheio de fábula didática, cheio, cheio, cheio. É muito comum de você encontrar, não necessariamente fictícios, mas muitas das vezes fictícios, né? De todo um valor imaginário Yogacara.
né, para trazer ensinamentos, né, tal, tal. Todas as formas de expressão apólogo, tem que gostaram, gente? Gostaram aí, ó? Eu também não sou Deus das palavras não, pô. Eu conheço com vocês também, apólogo. Quero ver isso ser citado na próxima análise de temporadas, hein? Fica à vontade, cara. Vou dizer, isso aqui tá sintomaticamente, né? Aprendendo uma palavra nova, pois é, pois é. Vocês estão vendo isso aqui ao vivo, apólogo, apólogo. Todas essas formas de expressão que contêm imagens possuem em comum o fato de serem signos e de não ultrapassarem o nível da significação. São meios de comunicação no plano de conhecimento imaginativo ou intelectual, que desempenham o papel de espelho, mas não saem dos limites da representação. Símbolo arrefecido de Hegel, da alegoria semântica dissecada em semiologia. Precisará Gilberto. Esse aqui é o livro que ele está citando. Semântica dissecada em semiologia. Pronto, é o livro mais piegas aí que vocês vão ver sobre esse assunto que eu tanto falo. O símbolo diferencia-se essencialmente dos signos por ser este último uma convenção arbitrária que deixa alheios um ao outro o significante e o significado, objeto e sujeito. Ao passo que o símbolo pressupõe homogeneidade do significante e do significado do sentido e um dinamismo organizador. Olha, meu Deus do céu. Peraí, deixa-me tentar aqui. Ó. O símbolo diferencia-se essencialmente de signo por ser, este último, uma convenção arbitrária que deixa alheios um ao outro o significante e o significado. Objeto e sujeito. Ao passar que um símbolo pressupõe homogeneidade do significante e do significado do sentido. Do sentido. E um dinamismo organizador. Acredito que ele vai desenvolver isso depois, mas eu acho que é só a questão de que o signo ele já tem o pressuposto de se autoexplicar, enquanto o símbolo ele tem o sentido de se explicar, né, que é o significado do sentido. Mesmo eu achando que ainda assim não é o fim do mundo você dizer que símbolo e signo são sinônimos, mas é aquela coisa assim, existem palavras que nós usamos e elas conluem para outros assuntos. Nossa, que merda, que foda. Essas palavras que são geralmente chulas, elas têm inúmeros sentidos. Inúmeros sentidos. Aí quando a gente tá dizendo assim, não, isso aqui, ó, cara, isso aqui é ruim, tá? Eu vou falar por quê. Ah, ruim mesmo? Caramba, é ruim? Não, aí quando o cara vai explicar é só medíocre, sabe? Só é insuficiente. Mas ele usou a palavra ruim, porque ela é um valor hiperbólico, tá dando um sentido que é atraente para a situação, para a comunicação. Aí símbolo, signo, eu também acho que é uma roda é, agregada. Agora dizer que existe uma separação entre os dois, tudo bem. O objeto e sujeito, né? Aquela coisa que eu estava falando de imagem e objeto, que não é tão exatamente agora, mas se você for nos escritos, tem uma diferença. Agora, ainda mantém a história de que semiótica e semiologia não tem diferença nenhuma. Se tiver aqui, vai ser uma surpresa para mim. O signo é arbitrário. O principal exemplo são as letras. A é um. Cortou aqui pra mim. A é um signo que, por conversão, significa, designa um maçom, um som. Ou um maçom. Um maçom? Oh, não. E A anteriormente era para contar as vacas, né? Não sei se você sabe. Alguém fez uma pergunta ali, né? Qual é o contrário de sintoma? Como assim? Que não apresenta sintoma? O contrário de sintoma?
Porque sintoma pode ser tanto para bem quanto para mal, tá? Ó, isso aqui está sinalizando, pressagiando que vai ser bom. Isso aqui está pressagiando que vai ser bem, bom. Vai ser ruim, tá? Mas sintoma geralmente é para quando alguém está fazendo um valor de doença, né? Se você quer falar com beleza, assim, você pode dizer os vetores. Os vetores estão apontando para o bem. Os vetores estão apontando para cima e tal. Sintoma, aparência e essência. Essência tem que ter contato. Sintoma pode pressagiar uma coisa. A essência você tem que ter contato com aquilo para poder dizer. Tá? Enfim, apoiando-se nos trabalhos de Jung, de Piaget e de Bachelard, três autores incríveis. Alguns reclamam muito do Jung, tudo bem, mas Bachelard tá no meu coração. Bachelard é um gênio. Piaget, Piaget é bizarro de bom também. Tenho que ler mais obras do Piaget, como também do Bachelard, tenho que ler mais obras do Bachelard. E Jung, parem de falar mal do Jung, tá? Parem. Parem de falar mal do Jung. Vocês estão errados em falar mal do Jung. Errados. Todo mundo gosta de descer o pau nele aí, mas ó. Cuidado, hein? Cuidado que isso volta pra você, hein? Mas enfim. Durand, não conheço esse cara, que é justamente do livro, né? Fundamenta sobre a própria estrutura da imaginação, abre aspas, né? Esse dinamismo organizador. Fator de homogeneidade na representação. Ao invés de estar apta a formar imagens, a imaginação é uma potência dinâmica de deformar as coisas pragmáticas fornecidas pela percepção. E esse dinamismo reformador das sensações torna-se o fundamento de toda a vida psíquica. Pode-se dizer que o símbolo possui algo mais que um sentido artificialmente dado, detendo um essencial e espontâneo poder de ressonância. Lembram do meu exemplo? Lembram do meu exemplo do relógio? A partir do momento que eu falei que relógio pode assumir várias formas, vocês devem ter, sabe, clipado nas suas cabeças várias formas de se encontrar relógios. Alguns até devem ter ido mais longe e lembraram do relógio da Terra, que é você colocar o seu dedo em horizonte. Também as sombras que fazem na sua relógio do tempo, relógio. A forma como o seu cérebro, a mente funciona, pode deformar o que anteriormente foi trazido por perspectiva. Isso aqui foi uma definição espetacular, tá? Isso aqui é arte. Isso aqui é cinema. O signo é arbitrário, principal. Letra A já vi. Qual é o sintoma? Aparência, sintoma. Não, esse aqui eu já li pra vocês. Qual é a nova dúvida aqui? Não entendi. Igor, depois desse livro pode ter um livro de cálculo? Cara, se a gente for ler um livro de cálculo aqui, acabou o mundo, né? Pô, pelo amor de Deus. Tá louco? Isso aí pede pra outro Twitter aí, cara, porque isso aí vai ser foda. Não, mas isso aqui foi perfeito, tá? Juntou beabá de um bando de otário que não tem nada pra fazer na vida, né? Jung, Piaget e Bachelard. Juntou um bando de desempregado e fez a definição de desempregado dele também sobre a mente humana. O que isso aqui importa pra vida, pô? Cadê que isso aqui vai subir uma laje? Não sobe. Vai morrer de frio. Sempre dizem isso sobre o trabalho da mente. Em Poética de l'Espèce, Poética do Espaço, de Bachelard. Eu ainda não li esse, tá? E eu tô com medo porque todo mundo diz que esse livro é pesadaço. Olha aí, ó, de Bachelard. Da maior precisão a esse ponto. A ressonância convida-nos a um aprofundamento da nossa própria existência. Produz uma reviravolta no existir. Ui! Vocês não conhecem Bachelard? Aqui está um trecho minúsculo do que esse cara pode fazer. Minúsculo, minúsculo. O Psicanálise do Fogo dele, que foi o que eu li, né, foi incrível, espetacular, mas o povo disse que o melhor livro dele é esse, a Poética do Espaço.
Aqui fica o comentário de que a literatura do início do século XX, ela é espetacular. Bachelor é do início do século XX, sabe? E tem muitos outros autores que são do início do século XX que trazem, assim, ensinamentos seculares, não ironicamente. Não ironicamente. Mais um comentário. Igor, é que quando você respondeu minha dúvida, você não tinha lido a mensagem acima dela, que era do VOD? Ou era justamente do. Ah, Essência? Sabe o que? Eu li depois, eu li. Fernandinho Pessoa. Fernando Pessoa também é um dos meus autores prediletos, tá? Na verdade, sempre assumi ele como o meu autor predileto. Mas eu teria que reler e tudo e tal. Chatão. Reler o Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa tem o quê? 508 mil livros. Eu até printei aqui, ó. Vamos lá. Abri aqui, porque a aula já tá tarde mesmo, então a gente pode se adiantar um pouco. Não tem problema nenhum. Eu até printei aqui, ó. Quem tiver conhecimento posteriori, pode depois me informar. Enquanto eu estava procurando esse mesmo livro que agora nós estamos lendo, que é o Dicionário dos Símbolos, lá passou pelas minhas vistas um livro chamado Pessoa, uma biografia, de Richard Zenit, que eu tirei até print, assim, para não perder. E é um cara estudioso de Fernando Pessoa, assumindo ser um grande conhecedor de Fernando Pessoa, e que fez uma biografia desse tamanho para dizer a história de vida de Fernando Pessoa. Um dia, talvez eu leia, porque para lembrar, né, de quem foi esse tal Ricardo Reis, né? Quem foi esse tal homem aí de inúmeras faces, heteronimado. E depois também voltar a ler as próprias obras dele, que faz tempo que eu não leio Desassossego, por exemplo, e tal. Mas enfim. Mas hoje em dia tem Felipe Neto mesmo, né, meu amigo? Ah, tá. Pô, massa, massa. Ó, de Bachelor eu só li um livro, que foi o Psicanálise do Fogo. Mas já é o suficiente, assim, pra eu achar que esse cara é um... É diferente, sabe? É diferente. Eu tenho que ler Poética do Espaço. Projeto 2023 aí. Não, o símbolo é verdadeiramente inovador. Não se contenta em provocar ressonâncias e convida a uma transformação em profundidade, como o demonstrara a quarta parte dessa introdução. Estamos no item 2, né? Ui, desculpa, passei. Vê-se consequentemente trema, porque era a antiga lei ortográfica, que os símbolos algébricos, matemáticos e científicos são apenas signos, cujo alcance convencional está cuidadosamente definido pelos institutos de padronização. Lembrando que matemática, química, álgebra não é nada mais do que filosofia aplicada, né? Esse é o meme que tem no próprio mundo acadêmico de matemática. Porque chega num ponto que você não tá nem usando mais letra, né? Você não tá nem mais usando número, né? Tá só usando número. Não poderia haver ciência exata se não exprimisse os símbolos. Ui! No sentido preciso do termo, tá? O conhecimento objetivo, de que se fala Ja- Jacques Monod, não conheço, tá? Não conheço, não posso falar nada. Tende a eliminar o que resta de símbolo simbólico na linguagem. Opa, vamos voltar aqui que eu até me perdi um pouco. O conhecimento objetivo, de que fala Jacques Monod, tende a eliminar o que resta de simbólico na linguagem, para reter apenas a medida exata. Não passa de um abuso de palavras. Aliás, bastante compreensível denominar de símbolos todos aqueles signos cujo objetivo é o de indicar números imaginários, quantidades negativas, diferenças infinitesimais, etc. Mas seria um erro acreditar que a abstração crescente da linguagem científica conduza ao símbolo. O símbolo é pleno de realidades concretas. A abstração esvazia o símbolo e gera o signo. A arte, ao contrário, evita o signo e alimenta o símbolo. Esse take aqui é bom a gente frisar mais uma vez. A abstração esvazia o símbolo e gera o signo. A arte, ao contrário, evita o signo
e alimenta o símbolo. Era isso que eu estava comentando na aula 1 sobre a diferença científica e artística de designação ao, ao sentido de verdade, né? A verdade. Enquanto um está desmembrando a vontade do signo e encaminhando-se, né? Alimentando-se, engessando-se no símbolo, o outro já está tentando influir, né? Deixando as interpretações de lado e só designando. Vamos lá. Fernando Pessoa, uma das várias faces de Nyarlathotep. Pois é, cara. Dizem que Fernando Pessoa era ocultista. Dizem que Fernando Pessoa era muitas coisas, tá? A respeito das artes, literatura foi uma das que você mais consumiu? Ah, não. Não. Literatura eu só li uns 200 livros e olha lá. O que eu mais consumi foi mangá mesmo, eu acho. Se você não contar que música, você já escutou a toda a sua vida, né? E você não catalogou-as. Voltando, eu gostei dessa parte aqui. A abstração esvazia o símbolo e gera o signo, a arte, ao contrário, evita o signo e alimenta o símbolo. Isso aqui é, é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom para ter esse valor revigorante de que não é um pensamento flutuante só, né? Você pode se sustentar na visão de pessoas extremamente estudadas e tal. E não ficar nessa arbitrariedade de que não existe certeza, tá ligado? Enfim. Certas formulações dogmáticas são igualmente chamadas de símbolos da fé. São declarações oficiais, cultuais, cultuais, em virtudes das quais os iniciados numa fé, num rito ou numa sociedade religiosa se reconhecem entre si. Na antiguidade, os adoradores de Cimbele e de Mitra tinham seus símbolos. Da mesma maneira, entre os cristãos, a partir dos símbolos dos apóstolos, os diversos credos, o de Niceia, o de Calcedônia e o de Constantinopla, receberam a denominação de símbolos. A realidade, eu adoro que essas comparativas nunca existiriam hoje, né? Ah, o canal Inutilismo já usou um signo diferente. Ah, não. Você sabia que o Desce a Letra também já usou? As pessoas que acompanhavam o Orochinho, eles falavam de certa forma. O comentário homogêneo do século XXI é esse, né? Totalmente. Ai, ai. Deixa eu ver se eu entendi. O símbolo é algo mais orgânico, que consegue se encaixar em diversos outros elementos, com interpretações, e o signo é a imagem precisa da coisa. Sim, sim, é isso. É isso, Gabo. Eu diria até que o símbolo é algo mais oxigenado, mas orgânico também, dá pra dizer. Porque ele toda hora pode ser, né? Entendeu? Ele expandir e diminuir, expandir, diminuir, expandir. Mas quando você fala organela também, né? É como se ele estivesse vivo. Que, obviamente, seres vivos geralmente respiram ou trocam gases. Qual era a última frase, perdão? Na realidade, nenhum deles possui o valor próprio de símbolo, sendo apenas signos de reconhecimento entre crentes e a expressão das verdades de sua fé. Essas verdades são indubitavelmente que é tipo. Indubitavelmente é tipo. Inevitavelmente decorrente às consequências. De ordem transcendente e as palavras são empregadas, na maior parte das vezes, num sentido analógico. Essas profissões de fé, porém, não são símbolos de modo algum, a menos que se esvaíssem os enunciados dogmáticos de toda significação própria, ou que fossem reduzidos a mitos. Mas se, além do seu significado objetivo, esses credos forem considerados como centros de uma adesão a de uma profissão de fé, profissão de fé, subjetivamente transformantes, tornar-se-ão símbolos de unidade dos crentes, indicando o sentido de uma orientação interior.
nada diferente aqui do que a gente tava falando. Aquela coisa de que, tipo, teogonias gregas, elas já deixaram de serem signos, sabe? Ninguém mais é praticante. Não tem como você dizer que é praticante. Realmente existe todo um valor agora de conhecimento múltiplo, né? Multifatorial já. O símbolo é, portanto, muito mais do que um simples signo ou sinal. Transcende o significado e depende da interpretação que, por sua vez, depende da certa predisposição. Está carregado de afetividade e de dinamismos. Explica aí teu nota 1, cara. Pô, mano, não dá, velho, é muito ruim. Pô, explica aí teu nota 10, cara, também não tem como. Você tem um afeto, assim, diferente, sabe? Você não tem, pô, muito bom, mas, tipo, não tem como explicar, tá ligado? Eu rezo todo dia pra ele, eu adoro ele todo dia. Vamos lá, continuando. Não apenas representa, embora de certo modo encobrindo, como também de certo modo, como também de um certo modo. Embora de certo modo encobrindo, como também de um certo modo realiza e anula o ao mesmo tempo. Afeta estruturas mentais, por isso é comparado a esquemas afetivos. Olha aí quando uma obra faz exatamente o que você afeiçoado, sabe? Ai, não faz isso que eu já me pego de vez, hein? Não bota uma tomboy de cabelo roxo, aí uma menina de cabelo rosa, uma menina de cabelo verde, uma menina. Porque eu já acho nota 10. Não faz isso, é um esquema, né? Funcionais e motores, com a finalidade de demonstrar que, de certa maneira, mobiliza a tonalidade do psiquismo. E isso, eu falei agora meme, mas, sinceramente, para assinalar para várias pessoas que isso aqui é o que ela vai gostar, e muitos japoneses compram isso, você já vai colocando vários esquemas de psiquismo, você já vai colocando vários esquemas que fazem que as pessoas se afeiçoem, sabe? Isso aqui também é uma análise empreendedológica, que o Ove comentou que era semiológica, né? Mas isso mesmo. Enfim, a partir de analisar seu duplo aspecto representativo e eficaz, poderíamos qualificá-lo facilmente de eidolomotor. Vamos esperar aí qual é o porquê de eidolomotor. Nem entendi. Pra mim só precisa ter uma fanboy que já tá. Oi, rapaz, é verdade, man. Igor, para de descrever a próxima temporada de Boku no Hero. Pois é, né, cara? O termo eidolon mantém-no em relação à representação no nível de imagem, da imagem e do imaginário, em vez de em vez de situá-lo no nível intelectual de ideias, eidos. Isso não quer dizer que a imagem simbólica não provoque nenhuma atividade intelectual. Permanece, contudo, como centro ao redor do qual gravita o todo boné. Ah, não. O todo psiquismo que ela põe em movimento. Aquela coisa da gente estar diante de uma trama edificante, mas você não sabe especificamente por que que aquilo ali seria um trabalho intelectual, sabe? Às vezes mesmo, dá uma de. O caso mítico, né? Que a mensagem de Mob é muito simples, né? Mas então, é todo o maquinário, né? Toda a organela chamada Mob trazendo e traduzindo aquela mensagem, que pode ser simples. Essas engrenagens em si também são um desenvolvimento simbólico, né? Esquemático. Todo psiquismo. Quando o desenho de uma roda num boné indica que a pessoa é um empregado de ferrovias, a roda não passa de um signo ou sinal. Quando usada, porém, em relação ao Sol, os ciclos cósmicos, ou encadeamento do destino, as casas do zodíaco.
As asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a perder, oh yeah. Senseiya. Iria gostar de Senseiya, né? Eu já vi a franquia inteira, não vale dizer. O mito do eterno retorno é uma coisa completamente diferente, pois adquire o valor de símbolo. O símbolo é volúvel enquanto o próprio símbolo e signo, né? Isso é engraçado. Ou seja, depende da situação, né? Sempre depende. Igual você já ouviu falar da semiótica lacaniana? Não. Lacaniana, desculpa. Não. Lacaniana. Ainda não, esse é Nietzsche Congo. É Nietzsche Congo mesmo, né, que tá falando? Eu tô louco. É o Nietzsche Congo. Igual faz aula de canto. Ui, desceu mais um aqui, desculpa. Voltou. Pois é que falou símbolo. Mas, porém, ao afastar-se do significado convencional, abre caminho à interpretação subjetiva. Como o signo permanece-se num caminho seguro e contínuo, o símbolo supõe uma ruptura do plano, uma descontinuidade, uma passagem e uma outra ordem. Introduz a uma ordem nova, de múltiplas dimensões, complexos e indeterminados, se bem que dirigidos num certo sentido. Os símbolos são também chamados de sintemas, ou de imagens axiomáticas. Porque axiomas e dogmas, né? Axiomas são valores. Axiologia, literalmente, é o mais importante para valor. Imagens axiomáticas, né? Porque elas têm sua própria complexidade em si, que comunicam coisas, blá blá blá. Como é aquela coisa que eu tô dizendo. O parnasianismo não existe, tá? De arte pela arte, não existe. Os exemplos mais sugestivos. Eu gostei de sintemas, tá? Não vou usar. Eu ainda vou ficar com imagens axiomáticas, mas quem quiser usar aí, ó, sintemas, pode usar. Se brincar, vou até botar aqui no Twitter. Ele não deve reconhecer essa palavra. Se reconhecer, é um plot twist pra mim. Sintemas. Não reconhece. Você pode ser acima do dicionário do Twitter. E aí? Já não vale a aula aqui com a gente? Já não vale? Você tem um português acima do português de um computador. Olha aí, a gente superando a IA. Olha aí. Cadê? Tô falando, cara. Tô falando, cara. É muito fácil. Muito fácil superar a máquina, é muito fácil. Na real, a arte é dadaísmo. Ih, já quebramos o Twitter, cara. É isso, pô. 2 aulas é o suficiente pra gente estar acima do Twitter, cara. Adeus, transhumanismo. Adeus, adeus, adeus. Os champanhes, ó. Abrindo. Os exemplos mais sugestivos desse esquema eidolomotores são os arquétipos do Jung, conforme denominou Jung. Pode-se recordar aqui um conceito de Freud, né? Sigmund Freud. Sem dúvida mais restrito do que o do Jung, sobre os fantasmas originários, que seriam estruturas fantásticas típicas, vida intrauterina, cena primária, castração, sedução, que a psicanálise considera como organizadora da vida fantástica, quais que sejam as experiências pessoais dos sujeitos. A universidade desses fantasmas explica-se, segundo Freud, pelo fato de que constituiriam um patrimônio transmitido filogeneticamente.
Existem signos que já estão atrelados à vida humana perante Freud, que seriam esses fantasmas originários que nós todos passamos, tirando bebês de proveito. Se você for um bebê de proveito, sinalize. Mas se você não for, existem esses Qs que já estão simbioticamente vinculados, filogeneticamente vinculados a nós, né? Eu acho uma análise meio. Eu acho uma análise meio ateia demais, assim, mas qualquer boa explicação dá pra dar um valor mais etéreo, né? O próprio diz assim, sem dúvida mais restrito, né? Porque ele tá falando só do valor de nascença e tal. Isso, sabe quem trabalha isso? Quem quiser aí, sabe quem trabalha esses signos assim, de uma maneira velada? Homúnculos, o mangá de homúnculos. Muito, assim, os melhores mangás já feitos. Trabalha sobre isso aí também, sobre é, os fantasmas originários. Bem evidente, trabalha de uma maneira bem evidente, mas as pessoas não comentam muito. Existem conceitos absolutos? Numa visão cristã existe. Deus. Mas numa visão budista, vamos dizer assim, existe a vacuidade. Existe também. É um papo meio quente assim, mas também existe. Já deixando bem claro que a gente não é só arbitrário pra tudo, né, pronto. Existe um conceito absoluto no budismo que é a vacuidade. Enfim, para Jung, os arquétipos seriam como protótipos de conjuntos simbólicos. São. Tão, porque simbolismo é gigante, né? Tão profundamente gravados no inconsciente que dele constituíram uma forma de estrutura. Os engramas. Segundo o termo usado pelo analista de Zurique, na alma humana são como modelos pré-formados. O que é alma também, né, cara? Esses papos assim é difícil, viu, analista de Zurique? O que é alma, cara? No budismo não tem alma. Mas a alma grega tem no budismo. Porque são definições regionais, culturais. O que é alma, cara? Porra, dá uma ajudada aí, pô, pelo amor de Deus. Perdão a falta de decoro convosco, mas pô, tem que brincar às vezes, porque senão fica complicado. São modelos pré-formados. Na alma, mano, são modelos pré-formados. Hum, complicado, complicado. Na alma, mano, são modelos pré-formados. São o quê? Denados. Taxinômicos. Taxonomia. Ei, cadê o Zancap aí, ó? Cadê os Zancaps? Oxe, a alma do budismo não é Atman? Não vou falar sobre Sandana aqui, cara. Não vou falar sobre Sandana aqui. O budismo foi um contraponto a justamente o hinduísmo, que tinha um valor de alma diferente. Não vou falar de Sandana aqui. Porque o termo alma é muito forte. Sabe sofrimento mesmo? Sofrimento, que é uma palavra que todo mundo usa aqui no português. Viver é sofrer. Mas não é sofrer, é dukkha. Dukkha tem um sentido de sofrer diferente. Viver é dukkha, não é sofrer. Viver não é sofrer em si. Fatalismo, tá ligado? Não, é dukkha. Mas a gente não tem a tradução pra dukkha, sabe? Aí alma, tem tradução pra alma? Enfim, taxonômicos e teleonômicos, ordenadores, né? Teleonômico, teleologia, eu vi falando aqui, né? Teleologia é finalidade, né? Teleonômicos são conceitos que se encaixam para uma finalidade. Teológicos são ciências que se encaixam para uma finalidade. Conjuntos representativos e emotivos estruturados, dotados de um dinamismo formador. Os arquétipos manifestam-se como estruturas psíquicas quase universais, inatas ou herdadas, como uma espécie de consciência coletiva. Exprimem-se através de símbolos específicos, carregados de uma grande potência energética.
Esse valor energético é essencial, tá? Porque não, você não vai carregar um celular, né? Carregados, né? Quando eu falo Vasco da Gama, ó, gigante. Ele ali, nossa, é enorme, enorme. Dá pra... Nossa, você faz um tsunami falando assim, cuidado, hein? Não fale na praia não, pô. A onda mata, viu? Cuidado. Desempenha um papel motor e unificador considerável na evolução da personalidade. Pô, se não fosse o Vasco. Ai, meu Deus. Começou, né, gente? Desculpa as piadas, né? Mas eu sei que é uma hipérbole que eu acho que vocês gostam, né? Jung considera o arquétipo como uma possibilidade formal de reproduzir ideias semelhantes. Ou, pelo menos, analógicas. Analógicas, isso. Analógicas. Análogas. Análogas. Analógico desculpa, análogas. Uma condição estrutural inerente à psique que tem, ela própria, de certo modo, ligação com o cérebro. Aquela coisa de que padrões humanos, né, as engrenagens por trás de como os humanos funcionam e tal, então são valores análogos, né, todo mundo tem, assim. Mas o que é comum à humanidade são essas estruturas constantes e não as imagens aparentes que podem variar conforme as épocas, as etnias e os indivíduos. Sob a diversidade das imagens, das narrativas e das mímicas, um mesmo conjunto de relações pode se revelar. Uma mesma estrutura pode se. Mas se por um lado as imagens múltiplas são não é suscetíveis, susceptíveis. Perdão, gente. Perdão. Eu vou ter que me sacrificar aqui e perguntar ao Sr. Google o que é susceptível. Nem o Google explica direito. Susceptível. Susceptível. Que possui a capacidade para receber, experimentar, sofrer impressões e ou modificações. A ser é susceptível de muitas formas. Ah, tá. Ah, tá. Tá difícil. Tá difícil, né? Não, cara. Na coxa e o carro é filogenética? Artisticamente pode ser, cara. E aí? Justamente. É um fantasma originário. Não foi assim que ele foi originado? Hã? Como é que começou o mangá? Ele no carro. Como é que originou a obra Homúnculos? Ele no carro. Por que que não seria? Vejam aí, amigo. Bem-vindo ao mundo da interpretação. Mas enfim. É, Mas o que é comum à humanidade são as estruturas constantes e não as imagens aparentes que podem variar conforme as épocas, as etnias e os indivíduos. Sob a diversidade das imagens, das narrativas e das mímicas, um mesmo conjunto de relações pode se revelar, uma mesma estrutura pode funcionar. Mas, se por um lado as imagens múltiplas são moldáveis, né, susceptíveis de uma redução a arquétipos, por outro lado, não se deve perder de vista seu condicionamento individual, nem se deve, para chegar ao tipo, negligenciar a realidade complexa desse homem, tal como ele é. Aquela coisa de você reduzir alguém a apenas um valor unidimensional, né? A redução que alcança o fundamental através da análise e que é de tendência universalizante deve ser acompanhada de uma integração que é de ordem sintética de tendências individualizantes. De individualizar. Obrigado por dizer isso, aliás. O símbolo arquetipado, os arquétipos, liga o universo ao individual. Não se preocupem, tá, gente? É um comentário para dizer que todo mundo tem essa oportunidade de se desvincular a um valor arquetipado, né? Porque o arquétipo fala de uma forma que não é designada especificamente uma pessoa, e sim para
e sim para a forma como a pessoa pode enxergar. Aí, da forma que a pessoa pode enxergar, ela pode ter várias complexidades tácitas de si mesma. Os mitos apresentam-se como transposições dramatúrgicas desses arquétipos, correto? Esquemas e símbolos ou como composições de conjuntos, epopeias, narrativas, gênesis, cosmogonias, teogonias, gigantomáquias. Mas aqui não tem acento, né? É gigantomaquias. E já começam a deixar entrever um processo de racionalização. Aquela mensagem, né? O apólogo ali, né? As mensagens. Mircea Eliade vê no mito o modelo arquetípico para todas as criações, seja qual for o plano no qual elas se desenrolam, biológico, psicológico e espiritual. A função mestra do mito é a de fixar os modelos exemplares de todas as ações humanas significativas. O mito aparecerá como um teatro simbólico de lutas interiores e exteriores a que o homem se entrega no caminho de sua evolução, a conquista da sua personalidade. Eu gostei de que ele colocou lutas, né? Porque luta em si só é uma arbitrariedade, não é mesmo? Why we still here just to suffer? Ah, tá, do meme, né? Assim, lutas do ser humano, né, com o exterior, isso é interessante, porque lutas não é só porrada, né, mas a luta é por si só um valor simbólico. Então, é uma boa frase. Vou até reler aqui para que vocês frisem isso. O mito aparecerá como um teatro simbólico de lutas interiores e exteriores a que o homem se entrega no caminho de sua evolução, na conquista de suas personalidades. O mito condensa, numa só história, uma multiplicidade de situações análogas. Mas além de suas imagens movimentadas e coloridas, como desenhos animados, olha só, permite a descoberta de tipos de relações constantes, de estruturas. Olha só. Ele dando aval de que anime não é só animezinho pra criança, né, gente? Além de desenhos animados, eles são outras coisas. Ui, mas essas estruturas animadas de símbolos não permanecem estáticas, olha só. Seu dinamismo pode tomar suas direções opostas. O anime que quer dizer que faz o bem, aí é Shingeki, tá ligado? Então, pode tomar. A via de identificação com os deuses e com os heróis imaginários conduz a uma espécie de alienação. As estruturas são, nesse caso, qualificadas de Nossa! Galera, acabou. Acabou. Esquizomorfas. Se vocês quiserem meter. Não, esse anime aqui, ele é muito equivocado, sabe? São, são elementos qualificados de esquizomorfia. Nossa senhora. Imagine. Tu quer xingar um anime, agora tu manda aqui. Tu manda que é esquizomorfo. Isso aqui é uma situação esquizomorfa. Maria. Tu mata o cara na hora, mas meu irmão, que isso, pô? Qual a necessidade, bicho? Que é isso? Não pode, não pode. Esquizofofa. Na teoria do Mano Lacan, simbólico refere-se. Não, peraí, deixa me acabar. Tá perto, gente, tá perto. Pega Congo, Congo, depois tu pega isso aí, a gente fala depois. A via de identificação com os deuses e com os heróis imaginários conduz a uma espécie de alienação. As estruturas são, nesse caso, qualificadas de esquizomorfas ou de heterogeneizantes. Heterogeneizantes é foda. Elas tendem, com efeito, a tornar um sujeito semelhante a outro, ao objeto da imagem, a identificá-lo a um mundo imaginário e separá-lo do mundo real. Ai, gente, eu sou tão Vandinha, sabe? Eu sou muito Vandinha, tá ligado? Não tem como.
Ai, gente, eu sou muito Sasuke, sabe? Nossa, eu amo Itachi. Tipo, eu sou Itachi, sabe? Eu sou Itachi. Tipo isso. Esquizomorfo. Maluco do caralho. Heterogêneo. De heterogêneo, né? Heterogeneizantes. Ao contrário, a via de integração dos valores simbólicos expressos através das estruturas dos imaginários favorece a individuação ou o desenvolvimento harmonioso da pessoa. Interfere no desenvolvimento harmonioso da pessoa, claro que interfere. A pessoa achar que a Wandinha do nada tá usando roupa da Wandinha pra tentar aceitar que é sim parecida com a Wandinha. Isso existe herol, assim, não tem nem que dizer que não existe. O tanto de gente que começou a instalar o dedo do carro e toca o gol, e eu não vou mentir que eu faço também. Muito bom. Ai, ai. Ui. Opa. Ao contrário da via de interrogação, é o desenvolvimento harmonioso das pessoas. Essas estruturas são, nesse caso, chamadas de isomorfas. Isonomia, isomorfo, são valores idem, né? De horizontal. Tratamento horizontal. Homogeneizantes. Como incitações a que seu sujeito se torne ele próprio, em vez de alienar-se num herói mítico. Se considerasse, né, se considerasse o aspecto sintético dessa integração, que é a assimilação interior a si mesma dos valores exteriores, ao invés de, ao invés também, né, em vez de ser uma assimilação de si mesma nos valores exteriores, qualificação. Eita, aí o cara. Ó, gente, desculpa, vou ter que reler, né? Que aqui eu acho que vocês perderam fuderoso. Se considerasse o aspecto sintético dessa integração, que é a assimilação interior a si mesma dos valores exteriores, em vez de uma assimilação de si mesma aos valores exteriores, que é a assimilação interior a si mesma dos valores exteriores, em vez de ser uma assimilação de si mesma aos valores interiores. Ah, tá. Valor exteriores, ao invés de eu externar aos valores, como se eles também tivessem sua própria identificação, e eu me dou o facho de dizer que estou em conluio com ele, ao invés de dizer isso, eu estou fazendo com que esse seja eu, não que nós somos uma parte, né? Qualificar-se-ão. Qualificar-se-ão essas estruturas de equilibrantes. Tá vendo como eu tô dizendo que é uma parte que a gente se identifica de maneira horizontal? Ou de antagonismo equilibrado. Equilibrantes. Por um lado, designar-se-á de simbólica o conjunto de relações e de interpretações referentes a um símbolo, como, por exemplo, o simbolismo do fogo. Bachelor daí, daqui a pouco ele vai citar, certeza. E, por outro lado, o conjunto dos símbolos caracterizados de uma tradição. O símbolo do Cabala, que Evangelion só usa com estética, né? Cabala, por exemplo. Ou dos maias, das artes romanas. Finalmente, a simbólica é também a arte de interpretar os símbolos através da análise psicológica, da etnologia comparada, todos os processos e técnicas de compreensão. Isso aqui é uma coisa que vai ter depois, tá? Quando tiver o símbolo de sonho que vai aparecer. Que constituem uma verdadeira hermenêutica do símbolo. Ah, estava faltando a minha palavra predileta. Muito obrigado, livro, muito obrigado. Que constituem uma verdadeira hermenêutica do símbolo. Que- Obrigado, Senhor. Que segunda-feira maravilhosa que eu estou tendo. Também, por vezes, é chamada de simbólica a ciência ou a teoria dos símbolos. Assim, hermenêutica. Assim como a física é a ciência dos fenômenos naturais. E a lógica é a ciência das operações racionais. Trata-se de uma ciência positiva, não é positivista, tá, gente? Positiva. Fundada sobre a existência dos símbolos, sua história e suas leis de fato, ao passo que o simbolismo é uma ciência especulativa fundada sobre a essência dos símbolos e sobre suas consequências normativas. Acorda, acorda.
Olha o Lacan aí. Então, então tá aí, né? O Lacan. Na teoria do Mano Lacan, do Mano Lacan, símbolos se referem a um reino de linguagem e de cultura, e que isso molda nossa compreensão nos mesmos do mundo. E o imaginário refere-se ao reino de percepção imaginativa. E com isso molda nosso senso de identificação na nossa relação aos outros. A real refere-se ao reino de experiência mediana, resiste. Bom, acabou de ser explicado aqui, né? Sobre ter um valor heterogeneizante, homogeneizante e equilibrante. Né? Existem valores e valores. Todos eles são um valor em uma perspectiva. O símbolo, segundo Lacan, é um dos 3 registros essenciais que ele distingue no campo da psicanálise, juntamente com o imaginário e o real. O símbolo designa a ordem de fenômenos dos quais a psicanálise tem de se ocupar, sempre que forem estruturados como uma linguagem. Para Freud, a simbólica é o conjunto, a simbologia, a simbólica mesmo, né? A simbólica. A simbólica é o conjunto de símbolos de significação constante que podem ser encontrados nas diversas produções do inconsciente. Freud insiste mais na relação entre simbolizador e simbolizado, ao passo que Lacan considera, em primeiro lugar, a estruturação e o agenciamento dos símbolos. A existência de uma ordem simbólica estruturando a realidade interhumana. Por sua parte, esse aqui eu não conheço. Levi Strauss havia extraído, o Strauss extraído uma noção análoga do estudo antropológico dos fatos culturais, que bate no Lacan, né? Toda cultura, escreveu ele, toda escultura, escreveu Strauss, pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos, em cuja primeira linha se situam a linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião, blá 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 blá, Mr. Sandman. Gente, último take, tá? É o último take. Vamos lá. O simbolismo, finalmente, define uma escola teológica, exegética, filosófica ou estética. E aqui que vem um ponto. Estética por si só comunica coisas. Quando eu falo assim estética, geralmente a galera já tá pensando só em visual, né? Mas estética por si só comunica coisas. Estética pela estética é você dizer estética que comunica coisas pela estética que não existe isso. A gente usa como uma função de que estética é só um valor visual. E eu faço muito disso aqui pra vocês, mas eu gostaria muito que a gente deixasse de demonizar isso, né? Ah, isso aqui tá muito plástico. Plástico por si só também comunica coisas. Isso aqui tem que ser muito plastificado pra dizer que é indústria, quer dizer produção industrial e tal. Aqui eu gostei. Define uma escola teológica, que a gente, né, tem que sempre fazer assim, e exegética. Exegética. Para quem não sabe o que é exegese, que eu falei lá naquela treta que eu tive com Stuart, exegese são teorias assumidas oriundas de coisas que não são tão óbvias assim, sabe? Então, vamos dizer assim, teoria de como vai ser o passado, o século passado de One Piece. Até pouco tempo, eram todas exegeses. A gente só tinha pistas e assumíamos coisas e assim depois poderiam ser tomadas como uma história. Agora que o Oda já está revelando várias coisas do passado perdido, século perdido, começam a se tornar exegeses. Por quê? Exegeses são oriundas vários papéis, né? Vários papers, várias escolas, vários estudos, vários signos, né? Vários signos, para se dizer. E o símbolo, e não é o signo em si, né? A gente todo esse negócio aqui. Seria isso, tá? Filosofia todo mundo conhece, estética já comentei. De acordo com o qual os textos religiosos e as obras de arte não teriam um significado literal ou objetiva
e seriam apenas expressões simbólicas e subjetivas no sentido do pensamento. Do- Lembrando, né? Texto religioso, exegese e tal. Um valor sacro. E as obras de arte não teriam significado literal ou objetivo. Mais uma vez, um cristão falando, né? O termo, porque nós estamos falando especificamente do símbolo, né? A ciência que trata isso. O termo é. A episteme que trata isso, desculpa. O termo é igualmente empregado para designar a capacidade de uma imagem ou de uma realidade de servirem de símbolo, como, por exemplo, o simbolismo da lua. Distingue-se da simbólica antes mencionada pelo fato de que esta última compreende o conjunto de relações e de interpretações simbólicas sugeridas efetivamente para a lua. Ao passo que o simbolismo visa somente uma propriedade geral da lua, como fundamento possível de símbolos. Do mesmo modo, se falasse de simbolismo hindu, cristão ou muçulmano e excluir o budismo, será para designar não tanto o conjunto de símbolos inspirados para essas religiões, mas a concepção geral que elas têm dos símbolos e suas utilizações. Essas previsões, essas precisões de terminologia poderiam ser ainda mais matizadas. Todavia, são suficientes para nos fazermos pressentir a originalidade dos símbolos e na sua incomparável riqueza psicológica. Pois é, gente. Acabou, tá? Acabou. Essa aqui foi muito mais punk, né? Muito mais punk. Essa aula aqui foi muito mais punk do que a anterior. Essa aqui já foi bem mais específica. Teve exegese, teve hermenêutica, teve metáfora, parábola, teve apólogo, teve palavra que eu não conhecia, conheci agora com vocês, teve o susceptível lá também. Várias coisas juntas. E realmente botou pra lascar na gente aqui. Botou pra lascar. Mas eu não acho que foi impossível de entender, não, tá?